Sim, a delação premiada do Mauro Cid pode ser anulada a qualquer momento. E o que pode provocar essa anulação? Vai depender do depoimento que ele vai prestar hoje ainda para a Justiça Federal. Vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui agora, para você vai entender o que está acontecendo. Saiu um áudio do Mauro Cid aí, foi publicado pela revista Veja. Esses áudios, ele está falando mal da investigação e eu vou explicar isso aí porque isso pode mudar todo o cenário do Mauro Cid na investigação. Eu sou o Ricardo Mello, o explicador geral da República, e te convido a sentar o dedo no like com força mesmo, a comentar, a compartilhar esse conteúdo com os amigos e a participar do financiamento coletivo, que afinal de contas é o que mantém esse canal no ar. Você pode ser membro clicando nesse botão aqui, ou usando essa chave aqui para contribuir com qualquer quantia, que o que interessa mesmo é o gesto. Vamos nessa? Vamos lá. Seguinte, saíram os áudios que foram publicados ontem à noite pela revista Veja, e nesses áudios o Mauro Cid está criticando os investigadores da Polícia Federal. Está falando, em outras palavras, que foi meio coagido lá a falar o que falou. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser, tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. E reclama também do Alexandre de Moraes, que diz que o Alexandre de Moraes que é a lei. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Pois bem, dá a entender, dá a impressão de que ele está falando com alguém no telefone e esse alguém pegou um outro celular e gravou a conversa. Essa foi a impressão que eu fiquei, que claramente é uma gravação de um telefone gravando outro telefone. Pode ser o áudio de WhatsApp? Pode também, mas mais provável é que seja alguém que meio que grampeou clandestinamente um telefonema com o Mauro Cid. E aí, nesse telefonema, ele está reclamando dos investigadores, dizendo que a narrativa está pronta, que eles só estão tentando confirmar e etc. e tal. Tem duas coisas que podem estar acontecendo aí, né? Uma é ele está falando a verdade, ele vai ter que confirmar isso nesse depoimento. Se o que ele disse, ele mantém, ele sustenta de que ele foi coagido a falar o que os investigadores queriam ouvir. Se ele sustentar isso, porque o advogado dele já disse que não, que foi só um desabafo, que não muda nada a situação da delação premiada, que o próprio advogado estava presente no depoimento, está tudo isso lá em nota que ele publicou. Então, a primeira estratégia jurídica é de negar, falar que não, que foi só um desabafo mesmo, que ele mantém tudo que ele falou para a justiça. Mas, se o Mauro Cid desautorizar o advogado dele e falar, não, é verdade, eu fui coagido mesmo, a delação premiada dele está imediatamente anulada. Por quê? Porque a delação premiada, por lei, tem que ser voluntária e tem que ser feita dentro de certas regras. E o que acontece se essa delação for anulada? Quem sai perdendo? A investigação é paralisada? O processo é paralisado? O que acontece? Vamos lá. Primeira resposta, não, o processo não é paralisado, até porque as provas obtidas por meio, por exemplo, da apreensão do celular do Mauro Cid falam muito mais do que a própria delação dele. A delação do Mauro Cid foi para contextualizar as pessoas daquilo que estava lá no celular, que estava nas provas que foram encontradas, provas físicas, provas materiais, que têm mais valor, inclusive, do que a delação. Essas provas elas não são anuladas. As únicas provas que seriam anuladas seriam aquelas que estão só baseadas na delação. Aquelas que não tem nenhuma prova, só vale o que o Mauro Cid falou. E isso atrapalha em quanto a investigação? Praticamente em nada, porque o Mauro Cid não foi o único que deu essas declarações. Já outras pessoas já confirmaram que o que ele falou aconteceu de fato. Então, mesmo que a declaração do Mauro Cid seja anulada como prova na justiça, tem, por exemplo, o depoimento do Freire Gomes, que confirmou todo o esquema do golpe.
Tem o depoimento do brigadeiro Batista Júnior, que também confirmou todo o esquema do golpe. O Almir Garnier, da Marinha, você se lembra, ficou em silêncio, não quis falar nada, que é o único acusado por todo mundo de ter topado dar o golpe junto com o Bolsonaro. Então, se ele estiver falando a verdade, vai ser anulada a delação premiada e a consequência imediata disso é o Mauro Cid voltar para a cadeia, porque ele tinha mandado de prisão preventiva e ele foi liberado da cadeia como parte do prêmio, vamos dizer assim, da delação premiada, da colaboração premiada, esse é o nome jurídico, que ele prestou para a Polícia Federal. Se essa colaboração premiada é anulada, primeira coisa que acontece é ele voltar para a cadeia, imediatamente. Então é por isso que o advogado correu para dizer que não, que foi só um desabafo, que ele mantém o depoimento e tal. Porque deve estar pensando justamente nessa estratégia de impedir que o cliente dele volte para a prisão. Se a delação for cancelada, volta para a prisão. Mas isso está na mão do Mauro Cid, no depoimento dele. Vai depender dele confirmar ou não confirmar o que ele fala naqueles áudios. Se ele mantiver a denúncia, aí vai ser tudo anulado. Outra coisa, importante entender, isso não vai prejudicar o restante da investigação das outras pessoas que são investigadas e nem das provas que existem contra o Mauro Cid. Muito pelo contrário, ele só perde benefícios, ele não ganha nada com isso. Do ponto de vista político, talvez ele esteja querendo dar uma sinalização de que não é traíra para os militares, para os bolsonaristas, para o próprio Bolsonaro. Por quê? Porque ele ficou meio que caracterizado como traíra porque fez a delação e contou tudo. Agora, talvez ele esteja querendo tirar essa pecha de traíra ao dizer que foi forçado, entre aspas, que foi coagido a falar o que falou. Então, isso também pode estar acontecendo. Tem até gente chamando de mimimi essa delação aí. Agora, o mais importante é que os advogados dele estavam presentes nos depoimentos. Esses depoimentos foram filmados, foram gravados, então tem vídeo desses depoimentos. E se for necessário para comprovar que houve coação ou se não houve coação, esses vídeos certamente virão à tona do depoimento do Mauro Cid para a gente ter certeza que se ele foi ou não foi coagido. Mas, de qualquer maneira, existem provas materiais de como é que foram esses depoimentos. A palavra dele está sendo muito bem usada agora pela extrema-direita, está sendo explorada pela extrema-direita para tentar descredibilizar a delação premiada, dizer que não vale nada. Tem várias provas que foram obtidas por meio da apreensão do celular do Braga Neto, do celular do próprio Mauro Cid, do celular de outros militares, e essas provas não são anuladas, e essas provas continuam válidas. Então, essas provas são muito mais numerosas do que as provas obtidas pela delação do Mauro Cid. Então, muita coisa da investigação permanece valendo. Somente as declarações dele é que são anuladas. Então, ele só tem a perder. Ele só vai perder os benefícios que ele obteve com a delação premiada. O primeiro benefício foi justamente o de sair da cadeia. Hoje ele está livre usando tornozeleira eletrônica. Mas ele voltaria para a prisão imediatamente, os advogados iam ter que tentar de novo tirá-lo, se por acaso a delação premiada dele for anulada. Então, na verdade, do ponto de vista jurídico, o Mauro Cid não tem nada a ganhar com isso. Mas do ponto de vista político, vai saber, né? Vai saber se ele não está jogando para a torcida bolsonarista ali, se ele não está fazendo um aceno para os bolsonaristas para tentar tumultuar o processo, porque o processo está chegando cada vez mais perto do Bolsonaro, está cada vez mais embolado ali o meio de campo dele, mostrando que ele está até aqui envolvido na tentativa de golpe. Então, claro que toda tentativa de embolar o processo na opinião pública é de interesse do Bolsonaro. E pode ser uma jogada também, por que não? O que você acha, aliás? Eu queria saber a sua opinião. Você acha que é jogada do Mauro Cid para tentar acenar para a torcida? Ou será que ele está falando sério mesmo? Será que ele vai manter isso no depoimento que ele vai prestar para o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes? Quero saber a sua opinião, deixa aqui no comentário. E eu vou ficando por aqui, acompanhando essa história mais de perto aí, volto a qualquer momento se for necessário, tá bom? Até o próximo vídeo, um abração e tchau.